Glória a Deus pela sua vida, né? Pastor Canté, para quem não conhece, hoje ele tem a responsabilidade, né, de trazer a palavra. E eu creio que o senhor vem trazer uma chave aqui para destravar alguma área da nossa igreja. Sabia disso? Quem crê nisso, diga amém. Eu creio. Sempre quando o Senhor envia um servo dele, né, eu creio que ele destrava alguma coisa na nossa vida. E eu tenho o prazer hoje, né, de ter convidado esse homem de Deus, que meu pai espiritual está ali no banco, ali, ó. Veio lá, né? Glória a Deus, trouxe eles aqui. E muito obrigado, pastor Maurício, Rita. Boa noite! Antes de você sentar, eu gostaria que você saísse do seu lugar para abraçar pelo menos 10 pessoas que você ainda não abraçou hoje. E você vai dizendo para ele essa musiquinha assim, ó. Diga para ele: você é uma grande bênção, você é uma potência, você é demais. Você é muito ungido, cheio do Espírito Santo, você é capaz. Eu quero te falar, quero te dizer que em tudo você vai vencer. Para a glória do Senhor, você é mais que vencedor. É uma honra muito grande poder estar aqui com os irmãos nessa noite. Eu estou aqui com minha esposa, a pastora Eliane. Fique de pé, amor, só para a igreja lhe conhecer. Essa jovem linda, mais bonita do meu universo. Também a minha filha Rebeca Vitória, que foi com as crianças ali. Como o pastor já falou, eu tenho o privilégio hoje de estar cuidando da Igreja da Paz aqui em Curitiba. É um grande desafio, mas é um grande privilégio da parte do Senhor. E agora nós vamos realmente, definitivamente nos tornar curitibano. Inclusive eu estou até escolhendo um time de futebol para me torcer. Queria até ouvir algumas sugestões dos irmãos aqui. Eu sei que tem o Atlético, tem o Paraná e tem o Coxa. Qual é o melhor então? Quem torce para o Atlético Paranaense? Muito bem. E para o Coxa? Para Jesus. Acho que eu vou nesse time aí. Esse time tem mais torcida. Muito bem, abra sua Bíblia por gentileza no livro de Ruth, primeiro capítulo. Eu quero compartilhar uma palavra que eu estou intitulando O Poder de uma Escolha, ou O Poder das Escolhas. Ruth, primeiro capítulo. Antes de lermos aqui, a partir do versículo 1, deixa eu só ler aqui algumas coisas que eu escrevi sobre Ruth. Ruth é um livro que nos dá um outro ponto de vista da história de Israel e do propósito de Deus para com seu povo. Eles dizem que foi Samuel que escreveu Ruth, mas não há algo bem confirmado sobre o autor. O tema de Ruth fala sobre redenção. O tema é completamente remido. Redenção. Ruth era uma mulher estrangeira, mas ela foi completamente remida. Ela saiu da pobreza para a riqueza, da viuvez para o casamento, da esterilidade para a festilidade, e ela deixa de ser estrangeira para se tornar israelita. Vamos estudar a partir do primeiro versículo. Então vamos ler agora Ruth capítulo 1, versículo 1, diz assim: Nos dias em que julgava os juízes, houve fome na terra, e um homem de Belém de Judá saiu a habitar na terra de Moabe,
com sua mulher e seus 2 filhos. Esse homem se chamava Elimeleque e sua mulher Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion, efrateu de Belém de Judá. Vieram à terra de Moabe e ficaram ali. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais casaram com mulheres moabitas. Era o nome de uma órfã e o nome de outra, Ruth. Ficaram ali quase 10 anos. Morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada de seus 2 filhos e de seu marido. Então se dispôs ela com suas noras e voltou da terra de Moabe, porquanto nesta ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo, dando-lhe pão. Saiu, pois, ela com suas 2 noras do lugar onde estivera, e indo elas caminhando de volta para a terra de Judá. As nossas escolhas são de grande importância, relevância para nós. Uma escolha errada poderá trazer grandes consequências irreparáveis para a pessoa e também para aqueles que estão ao seu redor. Uma escolha errada, ela poderá trazer prejuízos seríssimos, consequências irreparáveis. Porém, uma escolha certa, dentro da mais perfeita vontade de Deus, poderá ser de grande benefício para você e para a sua família. Vamos ver aqui um homem que fez uma escolha e ele não se deu muito bem na escolha que ele fez. Podemos aprender com essa escolha para não cairmos nesse mesmo erro, para não entrarmos nesse mesmo caminho. Podemos aprender com Elimeleque. A Bíblia diz que no tempo em que os juízes governavam, houve fome na terra de Belém. Olha aqui para mim, Belém. Belém é uma cidade que no hebraico significa casa de pão. Elimeleque morava na casa do pão. A casa do pão, Belém, ficava no país da Palestina, onde é a terra prometida. Deus havia dito que daria para Israel a terra de Canaã, a terra que mana leite, e Belém estava ali. Portanto, Elimeleque morava na terra prometida, na terra que mana leite e mel. Mas naquele tempo houve uma fome, houve um momento de fome. Existem momentos na sua vida que há momentos de provas, momentos de tribulações. Jesus inclusive disse assim: olha, no mundo vocês vão passar por tribulações, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Sabe o que ele está dizendo? Ele está dizendo, vocês vão passar por provas, mas sabe de uma coisa, assim como eu venci, vocês também vencerão. Houve fome na terra. E Elimeleque, movido pelas circunstâncias, fez uma escolha. Agora eu vou te falar uma coisa. Você sabia que é possível alguém viver na casa do pão? A casa do pão hoje representa a igreja local. A casa do pão hoje representa a igreja do Senhor Jesus. É possível alguém estar na casa, viver na casa de Deus, viver na casa do pão e mesmo assim passar fome. Você sabia disso?
Sabe por que é possível? Porque Deus, Ele trabalha por princípios. Deus não muda a forma de trabalhar. Ele não vai contra a palavra. Olha só o que diz na Bíblia, por exemplo. A Bíblia diz no livro de Isaías. A Bíblia diz no livro de Isaías, capítulo 1, diz assim, ó. Se quiserdes, versículo 19 e 20. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis do melhor dessa terra. Isaías 1, 19 e 20. Dá para projetar aí? Isaías diz assim, olha. Para você comer, você tem que querer. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o bem desta terra. Você sabia que para você comer não depende de Deus, depende de você. Você precisa querer. Você já tentou dar um copo de leite para uma criança e ela não quer comer? Ela trava a boca, né? A mãe vai lá, toma meu filho. Não. Mais ou menos aqui, vem aqui. Faz de conta que você é um bebezão, viu? Lindão e não está querendo comer, tá bom? Vem aqui você. Você é o pai que vai tentar dar comida para ele, porque você sabe que ele precisa comer, mas ele não quer comer. Você sabe que ele está com fome, mas ele não quer comer. Vai, olha aí. Olha. Para comer tem que querer. Obrigado. Para comer tem que querer. Quantos querem mais de Deus? Se quiserdes e me ouvirdes. Tem muita gente que está ouvindo muitas coisas que não agrada a Deus. Tem muita gente por aí. Existem pessoas por aí que estão querendo outras coisas, mas não estão querendo o melhor de Deus. Agora, para comer também, tem que trabalhar, tem que obedecer, tem que seguir a direção de Deus. No Salmo 81, versículo 12, diz assim: se o meu povo me escutasse, se Israel me ouvisse, eu de pronto abateria o inimigo e saciaria com um trigo mais fino e com mel que escorre da rocha. Deus quer dar o melhor para mim, para você, mas nós precisamos querer. Em outras palavras, queira mais de Deus. Você terá tudo de Deus quando Ele tiver tudo de você. A Bíblia diz, Jesus disse: eu sou o pão da vida, aquele que de mim se alimenta, por mim viverá. Diga para o seu irmão, diga assim para ele: meu irmão, eu quero te encorajar, eu quero te desafiar, eu quero te ensinar um segredinho que eu aprendi. Para comer tem que querer se alimentar, e certamente você vai crescer. E Deus vai te abençoar. Olha, essa música foi inédita, viu? Vão gravando aí. Depois a gente vai gravar um DC, viu? Primeiro a gente grava um DC, depois um CD, depois um DVD. Para comer tem que querer. É possível estar na casa do pão, está na igreja local, e mesmo assim com a alma faminta, fraquinha. Olha, tem muitas pessoas fracas espiritualmente, porque
não tem, perderam o apetite, a disposição para querer se alimentar. Agora, para comer também, tem que trabalhar. 2 Tessalonicenses 3,10, veja só o que o Senhor disse na sua palavra, em 2 Tessalonicenses 3,10, diz assim, ó, aleluia, vai assim, vai, cadê? Vai, agora, atenção, aí, de lá, porque quando ainda estávamos convosco, isto vos mandamos, se alguém não quer trabalhar, também Deus quer dar comida para aquele que trabalha também. Quem não quer trabalhar, também não coma. Você sabia que o Espírito Santo, ele é o nutricionista celestial, sobrenatural? Ele sabe a sua necessidade, ele sabe o que você precisa. Mas olha, para ele, para você, para ele te dar comida, você tem que trabalhar. Existem algumas pessoas por aí que só querem comer e não querem trabalhar. E no princípio é o seguinte: para comer, tem que trabalhar. Como vocês trabalham, vocês vão ter muita comida. Amém? Agora, irmão, o Elimeleque, ele fez uma escolha. A escolha do Elimeleque foi que ele estava na casa do pão, mas passando fome. Estava na casa do pão, na terra prometida, passando fome. A Bíblia não fala de outras famílias que saíram, pelo menos nesse texto, mas ele saiu, porque ele estava na casa do pão, passando fome. E o que ele fez então? Olha só, nos dias em que julgava os juízes, houve fome na terra, e o homem de Belém de Judá saiu a habitar na terra de Moabe com sua mulher e seus 2 filhos. Esse homem se chamava Elimeleque. A palavra Elimeleque quer dizer Deus é rei. E Noemi quer dizer agradável. A Bíblia diz que ele saiu da casa do pão, no versículo 1, e foi habitar na terra de Moabe. Ele então deixou a sua igreja local, Belém. Ele deixou a liderança espiritual, a liderança do Senhor, e foi viver em uma condição distante da cobertura espiritual, distante da bênção de Deus. Elimeleque estava na casa do pão, agora ele decide sair para Moabe. Quem era Moabe? Não vai dar tempo da gente ler, mas deixa eu só contar como surgiu Moabe. Como surgiu Moabe, que hoje é a atual Jordânia. Como surgiu Moabe? No livro de Gênesis 19, conta quando Deus desceu e disse assim: vou destruir Sodoma, vou destruir Gomorra. E morava lá, Ló morava naquelas cidades ali, com a sua família. E Abraão intercedeu e disse: Senhor, se tiver 50 justos, o Senhor vai destruir os justos junto com os ímpios? Deus disse: não vou destruir. E Abraão foi orando. E Deus se compadeceu e disse assim: olha, tem um justo aqui, que era o Ló. E Deus disse para o Ló: pega a tua família, pega a tua esposa, pega as tuas filhas e os maridos, os noivos das tuas filhas, e sai daqui, vai para as montanhas, Ló, vai embora. E tem mais uma coisa: não olhem para trás. Você já sabe o que aconteceu.
Eles estão caminhando em direção às montanhas. E de repente, a mulher do Ló, o que foi que aconteceu com ela? Olhou para trás e se transformou numa estátua de sal. Ló seguiu viagem, bem distante, porque as duas cidades foram destruídas. E agora, lá na montanha, ficaram ali escondidos numa caverna. E as filhas do Ló falaram assim: olha, minha irmã, maninha, não tem homem, nossos noivos morreram, não tem nem homem para casar conosco, e agora como vai ser? Elas deram vinho para o velho ficou bêbado, elas entraram e tiveram relação com ele e tiveram filhos do próprio pai. Moabe significa filho de um pai só, filho do incesto de Ló. Foi para essa cidade que a origem é fruto de incesto, é fruto de imoralidade, é fruto de pecado. Foi para essa cidade que Elimeleque levou a família dele. Ele estava ali em Belém e sai de Belém e vai para Moabe. Uma escolha errada. Ele tomou uma postura errada. Saiu de Belém e foi para Moabe. Agora lá em Moabe, os moabitas depois se tornaram inimigos do povo de Deus, inimigo dos israelitas. Era uma cidade que ficava aproximadamente 80 quilômetros de Belém. Versículo 2 diz assim, olha, no versículo 2 diz assim, ó: este homem se chamava Elimeleque, sua mulher Noemi, seus filhos Malom e Quilion, Efrateu de Belém, vieram à terra de Moabe e, como diz na sua Bíblia, e ficaram ali. Olha só, eles habitaram ali, eles gostaram de Moabe, sentiram a vontade lá em Moabe, eles ficaram ali. Elimeleque não teve a sabedoria de falar assim, não, o entendimento de reconhecer, não. Mas essa aqui não é a cidade correta. Essa é uma cidade cuja origem é resultado de um incesto, fruto de imoralidade. Eu não vou ficar aqui nessa cidade, eu vou em frente, ou então eu vou voltar para Belém. Mas não, eles ficaram ali. Isso fala, sabe de quê? Daquela fase da sua vida, ou da vida de alguma pessoa, que ele não está bem com Deus, ele está meio cá, meio lá, devagar, quase parando, ele não tem muito compromisso com Deus, e está entrando na vida dele alguns pecadinhos, algumas coisinhas entrando na vida dele, na família dele. Antes ele não deixava ninguém assistir a novela, agora está vendo novela e a coisa está indo e está aprofundando. Ele gosta do pecado. Representa aquela pessoa que gosta do pecado, que alimenta o pecado, que tem prazer em ficar naquela vidinha acomodada. Meu irmão, deixa eu te falar uma coisa. Deus está levantando um exército de homens e mulheres totalmente consagrados, totalmente decididos a viver uma vida consagrada, a viver uma vida santa, a viver uma vida íntegra, a viver uma vida justa, correta, diante de Deus. E eu quero ouvir um brado de vitória. Se tem alguém aqui que faz parte dessa geração que Deus está levantando. Elimeleque ficou ali. Ele gostou. Ah, pastor, não faz mal mentir só um pouquinho, não. Só uma mentirinha de vez em quando, não tem problema nenhum. Não, só um subornozinho, só um pecadinho. É aquela fase da vida da pessoa que ela se acomoda,
que ela se acomoda. Sabe como é que o maligno trabalha? A pessoa peca e ele empurra para baixo do tapete. Pode me ajudar aqui, meu filho, por gentileza? Muito obrigado. Eu vou fazendo um gesto e você vai colocando tudo para baixo do tapete, tá bom? Ele mente e para baixo do tapete. Aí ele pega uma coisa que não é dele, ele sabe que é errado, e aí põe para baixo do tapete. Aí ele olha só uma imoralidade na internet, aí põe para baixo do tapete. Aí ele faz algumas coisas, trata com amor todo mundo, briga no trânsito, reclama de todo mundo, lá no trabalho não é íntegro, põe para baixo do tapete. Um dia, o maligno vem. Faça o maligno, faça aqui, só para fazer, vem. Você vai representar o maligno. Você vai puxar o tapete para aquele canto ali. Um dia, está tudo embaixo do tapete. Estando embaixo do tapete, ninguém vê nada. Mas que irmão tão espiritual, né? Que homem de Deus, que mulher de Deus, né? Ninguém sabe nada, ninguém desconfia de nada, porque ela está tudo embaixo do tapete. Um dia o Satambira puxa o tapete e aparece as coisas que ela cometeu. Pode devolver o tapete agora. Obrigado, queridos. Elimeleque gostou do pecadinho, gostou de Moabe, gostou do mundo, gostou do carnaval, gostou do pecado e se acomodou ali. Diz a Bíblia que ele ficou, sabe quantos anos? 10 anos. 10 anos. Gostando de Moabe. Moabe naquele momento era o lugar de facilidade, de alcançar promoções, ficava no lugar alto. Um lugar bom de se viver. Porém, não era a mais perfeita vontade de Deus. Elimeleque não tinha feito aquela decisão direcionada por Deus. Ele foi movido por circunstâncias. Cuidado com as suas escolhas, meu amigo. Ela poderá ser bênção para você, ou então é transtorno na sua vida. Agora, eles ficaram ali. Veja o que aconteceu. Versículo 3. Porque eles ficaram ali, morreu Elimeleque. Porque eles ficaram lá em Moabe, o resultado foi: morreu o pai da família, o líder do lar, o sacerdote, aquele que representava aquela família perante a sociedade. Naquela cultura, uma mulher não podia falar publicamente, não exercia poder de liderança, tinha que ser um homem. Uma família sem um homem na casa era muito triste para aquela cultura. Morreu o líder do lar. Noemi começou a sofrer as consequências. Longe de tudo e de todos. Longe dos parentes. Longe da mãe e do papai. Longe dos familiares. Noemi começa a sofrer as consequências. Marido, macho velho, cuidado com as suas escolhas. Você é responsável pela sua família. Portanto, decida, faça escolhas sábias, corretas. Elimeleque foi desatento, fez uma decisão movida pelas circunstâncias. Agora, viver em Moabe
com a família é muito arriscado. No caso aqui aconteceram 3 momentos de grande decepção. Primeiro momento, Elimeleque morre, o líder da casa. O inimigo investiu contra a família dele. Sabe por quê? Porque ali naquele contexto, a origem daquela cidade, a família era totalmente desestruturada. Havia uma potestade que lutava contra a família. O inimigo alcançou o líder do lar. Deixa eu te falar uma coisa, ó. Cuide da sua família. Invista na sua família. Valorize a sua família. Muitas vezes, meu irmão, a gente corre nessa vida. A gente trabalha, a gente tem tempo para tudo. A gente tem tempo para trabalhar, a gente tem tempo para dormir, a gente tem tempo para comer, a gente tem tempo para lazer, a gente tem tempo para tanta coisa, mas não tem tempo para a família. E muitas famílias, aqui não tem nenhuma, eu creio, em nome de Jesus, que estão por aí perecendo, porque o pai não está nem aí. Invista na sua família. Cuide da sua família. Josué falou: querem seguir outros deuses? Tudo bem. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Decida. Você e a sua família. Você e a sua casa. Então aconteceu essa tragédia aqui na família do Elimeleque. Ele morre. Ele morreu. Decepção, tristeza, angústia, sofrimento. Eu vejo, por exemplo, às vezes quando uma pessoa morre no outro país, como é difícil para aquela família trazer o corpo, para o Brasil. É muito difícil. Eu imagino a Noemi num país diferente, só ela, Elimeleque e os 2 filhos. Como foi difícil para ela. Ela pagou um preço muito alto. Ela pagou porque o marido fez uma escolha errada. Agora no versículo 3 diz assim: morreu Elimeleque, marido de Noemi, ficou ela com seus 2 filhos, os quais se casaram com mulheres moabitas, e era o nome de uma órfã e outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. Morrera também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada de seus 2 filhos e do marido. Meu Deus, que escolha errada que o Elimeleque fez. Ele morre. Morreu também o Malom. Malom significa doente, enfermo. Quilion significa aquele que está definhando, aquele que está perecendo. Morreu o Elimeleque, morreu Malom, morreu Quilion, e a mulher ficou desamparada. Por causa de uma escolha errada. Marido, uma escolha errada muitas vezes leva a mulher a ficar desamparada, angustiada, entristecida, revoltada, desesperada. Agora, meu irmão, quando você sai da casa do pão para Moabe, certamente você tem que levar contigo Malom e Quilion. Em outras palavras, se sair da vontade de Deus, se sair da casa do pão, vai ter consequências,
vai ter consequências. Por isso, cuidado com as suas escolhas. Cuidado com as suas escolhas. Ah, pastor, sabe o que é? Eu acho que eu estou muito tempo na igreja, vou dar umas friadazinhas, vou dar umas curtidazinhas lá no mundo, né? Tá chegando o carnaval aí, né, pastor? Sabe como é que é, né? A gente tem que curtir, né? Cuidado com as suas escolhas. Noemi ficou desesperada, frustrada. Ela, que o nome significa agradável, agora perdeu o brilho, o sorriso, a alegria, a razão de viver. Agora deixa eu te falar uma coisa. Se o Elimeleque chegasse aqui, se ele tivesse oportunidade de aparecer aqui, ele poderia vir aqui, pegar esse microfone e dar alguns conselhos para nós. Sabe qual conselho que eu acredito que ele daria? Agora arrependido, ele daria o seguinte: cuidado com as suas escolhas. Nunca tome uma decisão movida pelas circunstâncias, porque isso poderá causar sérios problemas para você. Ele diria também: ao sair da vontade de Deus, entenda que você é responsável pelos seus atos. Portanto, esteja pronto para assumir as consequências. Ele diria também: aprenda com os meus erros, porque eu fiz a escolha errada e me deu muito mal. Mas você tem a oportunidade de fazer escolhas sábias, escolhas certas e se dar muito bem. Agora, veja o próximo versículo. O versículo 4, a Bíblia diz que Noemi, ela ficou desamparada, sem marido e sem filhos. E diz aqui no versículo 5: morrera também Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada. Versículo 6: então se dispôs, oh glória, deu uma nova chance, deu um novo começo, aleluia. Olha o versículo 6: então, vamos ler juntos. Então se dispôs ela, coloca aí, então se levantou ela, mais alto, então se levantou ela, mas só os homens agora, então se levantou ela, só as mulheres. Noemi estava derrotada, arrasada, caída, suas emoções caídas, derrotada, fracassada. Ela estava vivendo uma vida sentimental, familiar, muito baixa, mais baixa do que apartamento de minhoca. Ela estava arrasada, mas ela então se levantou. Talvez você esteja também vivendo um momento assim, em alguma área da sua vida. Tenha coragem para se levantar, tenha coragem para se levantar, meu irmão. Talvez uma escolha sua tenha te levado para um momento tão ruim, tão difícil da sua vida. Eu tenho uma boa notícia para você. Deus é um Deus que concede uma segunda chance. A Bíblia diz que as misericórdias dele se renovam de ano em ano. É isso. As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Sabe o que ele está dizendo? Ele está dizendo: ei, mesmo que você errou, mesmo que você tenha errado, mesmo que você tenha feito uma escolha errada, mas as minhas misericórdias todos os dias se renovam para você. Eu só preciso que você tome uma postura, tome uma decisão. Se levante, meu irmão.
Tem coisas que Deus vai fazer, mas tem coisas que é você que tem que fazer. É possível que tenha alguma área da sua vida que está cheia de características de Moabe, que está cheio de algumas áreas de Moabe, pedaços de Moabe estão dentro de você em algumas áreas da sua vida, e essas áreas estão te derrubando, estão te frustrando. Você não consegue erguer a cabeça, você não consegue sair dessa vida complicada, de um casamento tão complicado, de uma vida familiar, financeira, espiritual, sentimental, tão complicada. Deus está dizendo: ei, assim como a Noemi teve coragem e se levantou, tenha coragem também, se levante. Está precisando de uma ajuda para se levantar? A Bíblia diz que um dia Pedro e Tiago, aliás, Pedro e João estavam entrando na porta do templo, e havia ali um homem mendigo pedindo esmola. Me ajuda? Pode me ajudar de novo? Suba aqui no palco, por gentileza. Você vai fazer a parte do homem pedinte. Você vai estar pedindo esmola aqui. E aí o Pedro e o João vão passar para orar. Sente aqui, por gentileza, meu amado. Fique pedindo esmola. Cadê o Pedro e o João que vão se voluntariar aqui para me ajudar aqui? Pedro e João, vem, meu Pedro, vem você aí. Você, vem você também. Vocês dois estão tão elegantes, isso. Vem você, meu amado, vem. Só para me ajudar aqui na pregação, viu? Oh, glória. E eles estão entrando para orar aqui no templo. A porta do templo Formosa está bem aqui. Pedro e João estão vindo devagar. E vão vindo mais devagar. Isso. E eles estão vindo conversando na rua ali. E eles estão louvando a Deus, estão cheios do Espírito Santo. E aqui está o homem pedindo esmola. Pede esmola. Pede esmola. Isso. Pedro e João falaram assim. O que é que eles falaram? Nós não temos prata nem ouro. Hoje viemos liso para a igreja. Hoje nós não temos nada, mas nós temos uma coisa. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, rente. Só que o homem não levantou. Sabe o que aconteceu? Pedro segurou na mão daquele homem. Cadê o Pedro? Segura aí, Pedro. Quando ele segurou na mão daquele homem, de um salto, o homem se levantou. Talvez você está precisando de alguém que segure na sua mão. Talvez você está precisando de alguém para segurar na sua mão. É uma música antiga que a gente canta. O Nelson Nedes que cantava aquela música. Diz assim, ó: se as águas do mar da vida quiseres te afogar, ela te... Bora começar agora do começo aqui. Se as águas do mar da vida quiseres te afogar, o que você vai fazer? Segura nas mãos de Deus e vai. Segura nas mãos de Deus. Segura nas mãos de Deus. Amém! Se as influências de Moabe quiserem te derrubar,
Se as influências do mundo, do pecado, quiserem te derrubar, segura nas mãos de Deus, segura nas mãos de Deus, elas se sustentarão, meu irmão. Amém. Noemi, volte lá aquele versículo, meu amado. Noemi se levantou. Sabe o que ela disse? Ela está dizendo assim: meu marido e eu fizemos uma escolha errada, mas eu não vou mais errar. Eu vou me levantar da lama pecaminosa. Eu vou me levantar dessa vida sentimental arrasada, familiar destruída. Eu vou me levantar. Eu e meu marido fizemos uma escolha errada, mas agora eu vou fazer a escolha certa. Eu vou voltar para Belém. Eu vou voltar para a casa do pão. Eu vou voltar. Eu vou voltar. Eu quero voltar ao primeiro. Voltar pra Deus. Amém. Decida, meu irmão querido. Vamos só concluir aqui. Ela decidiu. Ela tomou uma posição radical. Nós temos que ser radicais nas nossas escolhas. Ela caiu, ela fracassou, mas ela não se deu por derrotada. A Bíblia diz que ela ficou desamparada, mas ela se levantou. Ela havia perdido tudo, mas ela fez uma decisão sábia. Uma decisão de se levantar para sair dos enroscos que entramos. Temos que ter disposição para fazer a escolha certa. Temos que reconhecer nossas fraquezas. Temos que reconhecer nossas falhas e decidir que a partir daquele momento vamos fazer o que é certo. Ela reconheceu o tempo, ficaram ali 10 anos, 10 anos de sofrimento, 10 anos de tristeza, 10 anos de angústia, 10 anos passando piores momentos, mas chegou um dia que ela disse: basta, chega, chega. Teve um dia que ela disse: alto lá, eu vou mudar, eu vou sair desse marasmo, desse enrosco espiritual, eu vou voltar para a casa do Pai, eu vou voltar para a casa do pão. Quantos de nós nos afastamos de Deus, mesmo estando na casa do pão, mas estamos longe de Deus, passando fome, experimentando coisas dessa vida, querendo desfrutar das coisas pecaminosas. Noemi se levantou. Vamos analisar o versículo 6 de novo. Então se dispôs ela com suas noras e voltou da terra de Moabe, porquanto nesta ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo dando pão. Saiu, pois, ela. Versículo 7. Coloca o versículo 7 aí para nós. Pelo que saiu do lugar onde estava, pelo que saiu, a escolha é sua. Você decide sair. Você decide sair. É você que tem que dizer assim: eu vou sair dessa vidinha entediante,
oprimida, melancólica. Eu vou sair desse marasmo, desse enrosco, desse transtorno. Eu vou viver uma vida cristã vitoriosa. Eu vou desfrutar tudo melhor que o meu Deus tem para mim. Eu sei que Deus tem grandes coisas para mim, então eu vou desfrutar do melhor. Ainda que eu passe por lutas, ainda que eu passe por tribulações, mas Jesus disse que eu ia ter tribulações, mas que eu ia vencer. Então eu vou, a partir de agora, tomar posse da minha realidade espiritual. Eu não nasci para viver em Moab, eu nasci para viver em Belém, na casa do pão. Nada de Moab, chega de Moab, chega daquela vida pecaminosa, chega de andar encostado ali com o mundo, abraçado com as pombagírias, chega de andar sem direção, sem compromisso. Deus está levantando uma igreja. Deus está levantando uma igreja. Eu não estou falando de uma denominação, mas de um povo santo, escolhido, que vai mudar a fibra moral da sociedade, que vai mudar a fibra moral de Curitiba. Curitiba será conhecida como a capital do avivamento, porque Deus está levantando um povo compromissado com Ele. Noemi havia sofrido demais, mas chegou um dia e disse assim: chega de sofrer, chega, me encerrou aqui. E ela se dispôs junto com as noras, e voltaram para a terra de Belém, aonde nunca deveriam ter saído, aonde deveriam ter continuado. Não saia da mais perfeita vontade de Deus. Se é Deus que te colocou aqui nessa igreja local, seja fiel aqui nessa igreja local. Ah, meu irmão, seja fiel. Seja fiel. É aqui que Deus vai manifestar o milagre. Elimeleque se precipitou. Ele não leu na Bíblia que Deus logo ia mandar a chuva seródia, e a chuva temporã, a chuva do tempo e a chuva de fora do tempo. Deus é um Deus assim. Ele manda, Ele deixa você passar uma provazinha para que haja crescimento na sua vida, mas Ele não vai deixar você passar fome, Ele não vai deixar você passar necessidade. Davi disse: foi moço e agora já estou velho, mas nunca vi um justo desamparado, nem sua descendência mendigar o pão. Sabe por quê? Porque o nosso Deus não é um Deus qualquer. Ele é Jeová Jireh, o Deus da prosperidade, o Deus da provisão. Isaac e Abraão estavam lá no monte Moriá para oferecer um sacrifício. Isaquezinho disse: papai, temos a lenha, temos o cutelo, temos o fogo, mas cadê o cordeiro para o sacrifício? Abraão, com toda a energia, a força da sua alma, ele, sem saber muito bem, mas ele disse assim: meu filho, Jeová Jireh, Deus proverá para si o cordeiro substituto, o cordeiro para o sacrifício. Deixa eu te falar uma coisa: se você for fiel a Ele, Ele vai suprir, Ele vai prover para você, meu irmão. Noemi fez a decisão certa de sair daquela vida destruída que ela estava vivendo. Ela decidiu sair. Eu não sei que momento você está vivendo, como é que está a sua vida, como é que está a sua vida familiar, como é que está a sua vida com Deus, como é que está o seu coração. Será que você tem sido aprovado por Deus? Será que você tem muito de Moab na sua vida? Será que você tem muito de Moab, daquela tendência moabita, né? Tem gente que tem tanta tendência moabita, que qualquer coisa, pastor, que a gente fala, ele já diz assim: ah, eu também não vou mais para a igreja, eu também não vou mais congregar na igreja.
e vai para o mundo. Sabe por quê? Porque muitos saíram de Moabe, mas Moabe não saiu de dentro deles. Muitos saíram do mundo, mas o mundo não saiu de dentro dele. Se isso é sua situação, Deus quer nessa noite que você decida deixar o mundo e se consagrar para Deus. Amém. Noemi saiu, ela se levantou. Cadê os homens e as mulheres que vão se levantar para viver uma vida consagrada, que vão reconhecer seu erro e viver uma vida consagrada? Cadê os homens e as mulheres dessa igreja que vão dizer assim: eu decido sair, eu decido deixar essas coisas do mundo e ter uma vida consagrada para o meu Deus, para o meu Rei, para o meu Pai? Onde estão os homens e as mulheres que reconhecem? Quantas vezes, meu irmão, na minha trajetória, eu já fui influenciado por coisas de Moabe, do mundo também. Quantas vezes o maligno já veio lançando mentiras e coisas absurdas, pecaminosas. Quantas vezes Deus tem sido tão bom para conosco, tão misericordioso, que tem nos dado graça para viver uma vida consagrada, santa diante dele. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que sem santificação ninguém vai ver o Senhor. As pessoas vão olhar para você e vão dizer assim: o que está acontecendo contigo? E você vai perguntar para ela: mas por quê? Por que a pergunta? Ela vai dizer assim: é porque eu vejo algo na sua vida diferente, seu rosto está diferente, sua vida está diferente. E você vai dizer para ela: é porque eu tenho uma aliança com Deus, eu tenho compromisso de santidade, eu tenho vivido uma vida pura. As pessoas vão ver Jesus na sua vida. A escolha é sua. Você decide. Se Noemi estivesse aqui, ela dizia: eu errei, eu falhei, eu pequei, mas eu tive a graça e a força para me levantar. O Senhor está te dando força nessa noite. Você chegou aqui talvez triste, desanimado, preocupado, angustiado. Você chegou aqui pensando que não tem jeito, que não tem mais jeito. Eu quero te dizer, como profeta da parte de Deus nessa noite: tem jeito sim, tem jeito sim. O Senhor, Ele não é aquele que esmaga a cana quebrada, nem apaga a torcida que fumega. Pelo contrário, a cana quebrada Ele conserta. E quando a torcida, quando o fogo está se apagando, Ele vem com o sopro do Espírito Santo, soprando, e o fogo vai crescendo de novo. Ele é assim, Ele não apaga você, Ele não esmaga você. Pelo contrário, Ele diz assim: levante-se, levante-se, posicione-se, tome uma atitude de ser diferente. Sai de Moabe, deixe o Moabe sair de você, meu irmão. Aleluia, 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 aleluia. Feche os seus olhos. Como é que está a sua vida, meu irmão? Toda tendência moabita tem que cair por terra, tem que sair. Aleluia. Não permita, não deixe que as coisas dessa vida, desse mundo, atrapalhe o seu relacionamento com Deus. Não deixe isso acontecer. Não deixe isso acontecer, meu irmão. Consagre a sua vida, consagre o seu coração, em nome de Jesus.